Esse episódio é patrocinado pela Vibra. Se tem energia, vibra! A idade da pedra não terminou por falta de pedras, e a idade do petróleo vai terminar antes do fim do petróleo. Essa frase, cuja autoria é atribuída a um antigo ministro do petróleo da Arábia Saudita, segue sendo repetida no mundo afora, enquanto as empresas voltadas para o mercado de petróleo se identificam cada vez mais como grupos de energia e diversificam seus investimentos para muito além do ouro negro. É o caso da Vibra Energia, cuja mudança de objetivo estratégico se refletiu inclusive em um novo nome. Conhecida como BR Distribuidora no mercado, a Vibra agora está deixando aos poucos de ser uma empresa puramente de distribuição de combustíveis. Está investindo em novas tecnologias, como os combustíveis renováveis, eletromobilidade e até mesmo energia elétrica. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e para esse episódio do MegaCast Convida, eu conversei com Wilson Ferreira Júnior, presidente da Vibra Energia. Em pouco mais de um ano de gestão à frente da Vibra, ele já alcançou mudanças significativas, com o objetivo de posicionar a companhia como fornecedora de soluções energéticas aos seus clientes, da molécula ao megawatt. Espero que vocês aproveitem o episódio. Wilson, obrigada por participar do nosso MegaCast Convida mais uma vez, agora na presidência da Vibra. Eu sei que você dispensa apresentações, mas antes de tudo eu queria pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes. Prazer primeiro estar com você aqui, Camila, no podcast novo. Bom, eu sou o Wilson Ferreira Júnior, eu hoje dirijo aqui a Vibra Energia, né? Que é a antiga BR Distribuidora. Sou um profissional de mais de 40 anos no setor elétrico. Tive uma carreira de 18 anos de acesso, terminei como presidente elétrico, fui responsável pela privatização. Na sequência, eu me privatizei, fui participar da RGE, distribuidora do Sul, que foi privatizada, que depois foi comprada pela CPFL, onde eu fiquei também no conjunto aqui das duas vezes, 18 anos. Uns 5 anos antes de entrar aqui na Vibra, eu fui presidente da Eletrobras. Agora estou há mais de um ano aqui, feliz aqui na Vibra Energia, participando de um lado da cientização da companhia, e a gente já entregou bastante coisa, vamos poder falar, e principalmente aqui, focado aqui na criação de uma plataforma multi-energia, que vai ser absolutamente necessária e talvez importante aqui na nossa discussão, para a transição energética, pelo menos dos clientes que a gente atende aqui, e de outros que possam se juntar à nossa plataforma. Como você disse agora, né, você completou recentemente um ano aí à frente da Vibra Energia. Nesse período vocês já fizeram muitas transformações, que tem tudo a ver com o tema da nossa temporada do MegaCast Convida, que é energia à frente da sustentabilidade, para falar justamente como essas empresas de energia estão liderando a transição energética. Antes de você assumir aí a Vibra, ela era uma empresa praticamente só de distribuição de combustíveis, e na sua gestão você tem diversificado isso, feito muitos investimentos e parcerias importantes em outros segmentos. Eu queria que você falasse um pouquinho então para a gente qual que é a importância dessa estratégia de diversificação na geração de valor da Vibra. Bom, vale a pena dar um passo atrás e falar assim, por que a gente faz isso? Acho que eu tenho acompanhado o tema da sustentabilidade, o tema da questão do aquecimento global, são temas que eu diria assim, estão presentes na vida das empresas nos últimos 15 anos. Eu me lembro de ter liderado pela CPFL as primeiras discussões sobre o história da IPCC, quando a gente começava, de fato, a tratar com maior seriedade o aumento da temperatura da Terra e, obviamente, a partir daquele momento já um conjunto de prospecções do que isso poderia significar, principalmente num aumento mais continuado e, obviamente, em função disso, eventos climáticos extremos que poderiam afetar aqui, inclusive especialmente no caso brasileiro, o regime dos rios, as temperaturas que você tem no país e, obviamente, os impactos, por exemplo, no agronegócio, com a geração de energia. Então, eu acho que, ao longo desse período, eu acho que os estudos foram se aperfeiçoando, eu acho que a consciência dos países, aí as COPs são muito importantes, da academia, a adesão das empresas, vários movimentos, ele só se intensificou. Eu acho que nós já vivemos aqui o que mais recentemente não é nem o aquecimento global, são as emergências climáticas mesmo, a gente tem percebido esses efeitos. Pois bem,
E do que se trata isso, então? Trata de um esforço coletivo da sociedade global, da consciência de cada um desses agentes, no sentido de que a gente tenha, de fato, ao longo dos próximos 30 anos, uma redução das emissões de gases de efeito estufa, como forma de você manter. Hoje nós já estamos com uma temperatura praticamente 1,2 graus acima aí da industrial, e se não fizermos nada, isso vai a mais de 3,5, 4. E se fizermos um esforço, certo, de descarbonização da economia, a gente pode manter isso aqui, a gente chegar a 1,5 graus, esse o compromisso da COP26 e dos países, dos organismos que aderiram a esse esforço. É o nosso também. Pois bem, a Vibra é o maior distribuidor de combustíveis do Brasil. Por exemplo, é uma companhia que dá 1,1 volta na Terra em caminhões toda hora, 165 dias por ano, 24 horas por dia. Então, é óbvio que ela tem um consumo também de combustível para poder fazer chegar ao combustível. Né? Eu sempre falo, as pessoas não reconhecem a importância de uma distribuidora. O Brasil tem 13 refinarias, né? Se não houvesse distribuidoras, se não houvesse os postos de gasolina, você só poderia abastecer seus veículos ou suas fábricas em 13 lugares no Brasil. Você tem 40 mil lugares para abastecer seus veículos hoje no Brasil, 40 mil esquinas, 8.200 delas pertencem à Vibra Energia, são da rede Vibra Energia, são postos franqueados com a nossa bandeira BR Petrobras. Nós consideramos são os melhores produtos, gasolina, etanol, diesel da gente tem origem comprovada, são fruto de tecnologias sofisticadas, são os melhores combustíveis distribuídos. Mas, como eu falei, para chegar a esses postos, precisa de uma logística. E nós tivemos um esforço bastante grande ao longo dos últimos 2 anos, que gerou assim, a produção de tecnologias e a coisa do... A gente vai olhar, sob o ponto de vista da descarbonização, vai precisar de tecnologia. E no nosso caso aqui, a tecnologia, nós estabelecemos uma torre de controle, nós temos hoje uma roteirização para entregar combustível muito eficiente, isso permitiu a gente ter uma economia de cerca de 150 milhões de reais por ano. Isso era parte do pacote que nós concluímos recentemente. Então, a tecnologia ajudando a você ser mais eficiente no desenvolvimento do seu trabalho, que é de logística, né? E é uma logística complexa. Nós somos a única empresa que opera em todos os estados brasileiros, temos 95 bases. Então, a tecnologia ajudando nisso. A nossa matriz energética mais limpa contribui com essa descarbonização? O desafio dos países todos, né, vou só fazer esse parênteses, é no sentido de 70% das emissões de gases de efeito estufa no mundo são da geração de energia elétrica. No caso brasileiro, isso é na casa de 6%. Por quê? Porque nós temos uma matriz muito mais limpa, uma das mais limpas do mundo, que qualquer país. Então, esse não é o nosso desafio. Até a gente tem 60% da nossa matriz é hidrelétrica, para geração de energia elétrica. Nós temos mais solar, eólica e biomassa, somando aí no total, praticamente 85% da matriz é renovável. Né? Então, o desafio do Brasil não é nessa área, embora ele vai contribuir também. Eu falava sobre a questão da Eletrobras, você vai ter uma substituição daquelas termoelétricas a óleo combustível e óleo diesel que foram construídas na época do racionamento, agora com geração a gás, então nós teremos ainda uma melhora das. Do outro lado, né, o mundo inteiro tem algo na casa de 14% para as emissões são relativas a transporte. Então, o modo rodoviário, os carros, etc., que emitem gases de efeito estufa. O caso brasileiro ele é cerca de 20% menor proporcionalmente, e nós já temos o uso do biocombustível, que seja o diesel misturado com biodiesel, seja a nossa gasolina, que tem 27% de etanol anível, seja o próprio fato de que a frota brasileira, mais de 70% dela é flex e pode usar etanol. Então, nós temos nesses 2 temas, eu diria assim, nós somos muito reconhecidos no mundo, porque nós não somos uma potência ambiental toda, somos uma potência ambiental porque geramos energia elétrica com a menor emissão de gás de efeito estufa por quilowatt-hora produzido, e no caso específico dos veículos, da frota rodoviária, nós somos aquele país que possivelmente é o que tem a menor emissão de gás de efeito estufa por quilômetro rodado. E que pese isso, há uma consciência ambiental global, e a nossa também existe. Né? Como é que o mundo vai poder se descarbonizar? Ele vai ter que substituir combustíveis mais poluentes por combustíveis menos poluentes, eu diria assim, é o caso de substituição do carvão,
do óleo combustível, do óleo diesel, por exemplo, para a geração de energia elétrica. Por outro lado, no caso específico das empresas, elas usam óleo combustível, elas podem usar óleo diesel e elas vão poder trocar isso aqui por gás natural. E elas também têm, se for olhar na frota de veículos, você vai ter uma introdução cada vez mais eficiente do biocombustível, estou falando do etanol, estou falando do próprio biodiesel. No caso do diesel, você vai ter o diesel verde também, que eu vou falar sobre isso. E no caso da aviação, você tem a substituição do combustível chamado jet pelo SAF, que é o combustível sustentável da aviação. Então, o mundo vai caminhar para a substituição de petróleo, de combustível fóssil, uma mistura de combustível fóssil com combustíveis renováveis, os que eu citei, ou menos poluentes, no caso natural, ao longo dos próximos 30 anos. E aí que entra a estratégia da Vibra. No caso brasileiro, nós não temos uma demanda de óleo e combustível como o mundo tem, ou de petróleo, como o mundo tem, pela característica da matriz elétrica e pelo uso no transporte. O nosso desafio vai ser muito mais, Camila, na questão da gestão das florestas, a gestão das áreas agrícolas por conta da emissão de metano, por conta, às vezes, do desmatamento ilegal. Então, esse vai ser o desafio maior do Brasil. Mas ele vai ter, como eu falei, contribuições importantes no respeito e, de novo, assim, na introdução de energia elétrica, no avanço da energia elétrica e, especialmente, também na introdução dos biocombustíveis. E é isso que a Vibra está fazendo. Então, o que nós fizemos? Nós sabemos que o negócio de combustível ele continua crescendo, porque o Brasil tem uma perspectiva de crescimento. É diferente dos outros países do mundo, que vão ter uma redução de consumo de combustível, que vão fazer substituições. Os países têm que substituir carvão por energia elétrica renovável, ou eólica, solar. O Brasil já fez isso. Então, os países vão diminuir as suas emissões, porque vão colocar fontes elétricas mais eficientes, coisa que nós já fizemos. Os países vão introduzir matrizes de consumo de combustível mais eficientes, coisa que a gente já tem. É até difícil, né, pra gente, porque como a gente já parte de uma base de uma emissão menor, fica até mais difícil para achar onde reduzir mais, né? Mas a gente já fez coisa e vai fazer mais. O mundo demora um pouco para fazer isso, porque a energia renovável, o biocombustível, ele é mais caro do que o equivalente aqui, petróleo. Isso gera um custo maior para a sociedade. No nosso caso, nós já fizemos isso na largada. Então, quer dizer, talvez o custo nosso tenha sido mais alto, a hidrelétrica era muito cara, mas hoje você vê a vantagem de ter feito. Você fez. Né? A mesma coisa, nós temos aqui o etanol desde o final da década de 70, né? Fazendo parte da nossa frota de veículos. Hoje, você vai olhar, por exemplo, o carro elétrico, que é uma das coisas que você pode me perguntar, né? Os europeus usam para se deslocar, os carros, se você for para a Europa, você vai ver, uma parte dos carros de passeio usam a diesel, ou mesmo a gasolina, né? A matriz elétrica na Europa é uma matriz cuja geração tem carvão, cuja geração tem gás natural. Então, você tem combustíveis que emitem gás de efeito estufa. Então, se você for olhar um veículo elétrico nessa matriz, que ainda é poluente, ele é menos eficiente por quilômetro rodado, por exemplo, um veículo a etanol no Brasil, dada a característica da matriz elétrica brasileira. Então, essas são algumas das vantagens. Nós podemos continuar aqui acredito que vai acontecer, no caso brasileiro, é o que a gente espera. Na verdade, quando você for olhar os combustíveis, no caso de combustíveis para deslocamento para transporte de veículos no Brasil, o que você vai ver é um crescimento do etanol. Como eu falei, os biocombustíveis, no caso brasileiro, significam 20% hoje nos nossos combustíveis e vão significar até 2028 quase 30%. E quem cresce mais isso aqui é o etanol. Então, a nossa frota vai ficar cada vez mais flex, cada vez mais o etanol, que vai se transformando num combustível cada vez mais eficiente, vai ocupando esse lugar e ele tem um nível de emissão por quilômetro rodado menor do que os demais. Por isso que a Vibra criou aqui uma plataforma junto com a Copersucar de etanol. A gente acredita realmente que esse combustível vai ser um combustível vencedor, é um biocombustível, emite menos, e o Brasil, mais uma vez, vai ser protagonista. Eu tenho convicção de que a gente vai ser o país que roda quilômetros com menos emissão do que qualquer outro, tal como a gente já faz energia elétrica. A mesma coisa você vai ter quando você pensar, por exemplo, no diesel verde. Nós já temos aqui o nosso diesel que transporta os nossos veículos, né? Um
nível de 10% hoje de biodiesel. Isso daqui, o programa prevê que ele vai ter um aumento da mistura para até 15%. Então, você já vai ter um diesel que é menos poluente. Ele já é hoje, por conta dos 10%, mas pode ser ainda mais. E o que nós estamos fazendo aqui é uma parceria com a BBF, né, que é a Brasil Biofuels, é ligado ao tema que você está falando. Existem áreas degradadas na Amazônia, elas são todas elas mapeadas. Então, a BBF vai estar desenvolvendo aqui uma fábrica para a produção de diesel verde e de combustível sustentável da aviação, através da plantação de palma em áreas degradadas da Amazônia, particularmente em Roraima. Então, isso também é uma coisa bacana, porque você vai ter esse combustível, só para você ter uma ideia, né, que eles chamam de drop-in, são combustíveis que você não precisa mudar o motor. Você lembra que antigamente você tinha que fazer uma mudança no motor? Então, o diesel verde, que vai ser combustível da parte da palma, assim como o combustível da aviação, ele não exige nenhuma mudança do motor. E aí você está falando de um óleo vegetal, um óleo renovável, e um óleo que não emite gases de efeito de estufa. O balanço da emissão é altamente positivo. Então, essa segunda iniciativa, aqui nós somos um off-taker, um tomador, né? Nós estamos garantindo a compra dos volumes que essa fábrica vier a produzir. Mas eu queria colocar um terceiro, que é o biometano. E aí, outra coisa bacana do Brasil, né? Nós estabelecemos uma parceria com a ZEG. A ZEG desenvolveu o processo de produção de biometano a partir da vinhaça. A vinhaça é um resíduo da produção de etanol ou açúcar de cana-de-açúcar. A vinhaça é um resíduo, seria um problema para o processo produtivo. E como a gente pode aumentar a eficiência, por exemplo, da produção de etanol e açúcar? Exatamente aproveitando esses resíduos. Então, essa associação que Vibra fez com a ZEG vai produzir biometano a partir da vinhaça das indústrias sucroalcooleiras que têm esse resíduo. Então, você vai produzir menos resíduo, esse resíduo vai ser aproveitado, vai produzir um produto adicional, que é o biometano. Você já está vendo, nós estamos adicionando aqui um etanol mais eficiente, nós estamos adicionando aqui a possibilidade de diesel verde, combustível sustentável da aviação, nós estamos adicionando biometano, e tem energia elétrica, né? E aí eu ia falar finalmente que você conhece melhor ainda a energia elétrica. A gente entende o seguinte: no fundo, quando você for olhar a máxima eficiência para um conjunto de processos, ela é com energia elétrica. Às vezes ela tem que passar um processo de produção de vapor, por exemplo. Você começou com carvão, depois você foi para óleo combustível, caldeira, por exemplo. Depois você foi para óleo diesel, depois você foi para o gás natural e você tem caldeira elétrica. Então, é o mais eficiente uso, né? Você olha quilocalorias que você precisa dessa produção. Quando você faz com energia elétrica, ela é o mais eficiente. Mas, às vezes, não são todos os processos que conseguem ter essa rota de eficiência tão rápida, né? Já tem tecnologia, etc. Eu sempre falo da importância da tecnologia e inovação para que a gente tenha exatamente a redução das emissões. Mas, na casa de energia elétrica, o caso brasileiro, hoje 30% dos volumes de energia transacionados no mercado já são o chamado mercado livre. Significa que tem um potencial de 70%. Eu gosto de olhar as duas operações aqui. Primeiro, se for olhar os regulamentos do setor elétrico, né, a possibilidade que até 2025 você está reduzindo o nível de requisitos de demanda dos consumidores para poderem migrar para esse mercado. A gente acredita que em 2025, praticamente 50% da energia que vai ser transacionada entre produtores e os consumidores vai ser feita já nesse ambiente de mercado livre. Hoje é 30%. É um crescimento importante. E aí nós, obviamente, estabelecemos essa joint venture com a Comerc, de olho nessa opção. E quais são as opções? Principalmente pela forma como a Comerc vai crescer. A Comerc vai crescer a partir do investimento grande, na geração de energia renovável, solar e eólica. São duas fontes onde o Brasil é muito competitivo. Quando a gente olha as nossas eólicas, elas trabalham com o fator de capacidade, que é a relação entre potência instalada e potência gerada, na ordem de 50%. É muito alto. Quando você vai para a Europa, esse número está abaixo de 40%, quando você vai para os Estados Unidos também. Então, a nossa é mais eficiente que as outras em onshore, né, no continente. Já está vendo agora, inclusive, ações para offshore. Mas isso tudo gera créditos de carbono para o Brasil. Você está fazendo uma energia mais eficiente do que as demais
Isso é muito positivo. Na solar também, né? Quando você pega o nível de insolação em algumas áreas brasileiras, aliás, o Brasil inteiro, né? Os menores níveis de insolação nossos são maiores do que os níveis altos da Europa, por exemplo. Então, nós temos uma vantagem competitiva também na questão da energia solar, para além daquilo que a gente já tinha com a energia hidrelétrica, por exemplo. Então, essa plataforma que está sendo criada pela Comerco, ela é uma plataforma que vai oferecer para grandes consumidores a possibilidade de entrar na autoprodução centralizada ou vai entrar como cliente no mercado livre atendido por essas plataformas, essas grandes usinas que nós estamos construindo. Então, praticamente 2.000 megawatts que estão em construção ao longo dos próximos 3 anos. Então, ela já vai ser, aqui até 2024, uma das maiores geradoras de energia renovável, solar e eólica brasileira. E essa energia renovável certificada interessa a esses consumidores. Eu gosto de usar o exemplo, Camila. Nós temos 8.000 clientes corporativos na Vibra. Só 20% deles estão no mercado livre hoje, 80% não estão. Eles vão precisar dessa opção, tá certo? E, obviamente, a Comerc vai estar lá para auxiliá-los. Eu gosto da Comerc, não é só para a possibilidade de vender essa energia renovável, mas ela é uma empresa que também tem, dentre as suas subsidiárias, aquelas que fazem monitoramento do consumo, de todo o processo produtivo, são capazes, então, de indicar melhores opções de eficiência energética, que não é só a energia elétrica, né? Você pode ter um equipamento elétrico mais eficiente do que outro, a tecnologia está avançando, a possibilidade de eficiência energética é fundamental para o mundo, entendeu? Porque se você puder consumir até menos energia elétrica, dado que uma parte dela ainda é gerada com combustível poluente, você está diminuindo o consumo de petróleo que polui. Então, vai ficar essa vantagem própria da tecnologia. E a Comerc faz isso. Faz isso não só para a energia elétrica, faz isso também para o consumo de gás. Gás natural, ela faz esse monitoramento, ela oferece essas soluções mais eficientes para o consumidor, do lado dos consumidores de grande porte. Lembrar que, do outro lado, você tem 70 milhões de consumidores de baixa tensão, que podem fazer parte de um condomínio solar, a área de concessão de cada uma das distribuidoras. E a Comerc também está fazendo investimentos nessa área. Ela tem uma plataforma digital chamada Mori, que oferece digitalmente. Não é uma coisa que a gente já vê a importância, por exemplo, do relacionamento. Eu sempre falo assim, o principal ativo que a Vibra tem, além da nossa capacidade de originar combustível e entregar em qualquer lugar do Brasil, são os nossos clientes que consomem. Então, são 8.200 postos, são 30 milhões de pessoas que passam nesse posto todo mês. E são 18.000 consumidores, grandes consumidores corporativos. Então, evidentemente, quando você olha a relação de confiança que esses 30 milhões de consumidores têm conosco, por exemplo, se você for oferecer, eles são nossos clientes pela qualidade das nossas revendas, pelos nossos produtos, etc. Mas eles têm uma identidade com o nome Vibra, com o nome BR, Petrobras, no caso também, dos postos. E isso faz com que, por exemplo, uma decisão de participar, por exemplo, de um condomínio solar possa ser feita num revendedor nosso ou numa loja de conveniência nossa. E isso tem um espaço, a gente imagina aqui, de uma migração. Desses 70 milhões de consumidores, a gente acredita que até o final da década, uns 3 milhões deles já vão estar participando disso, que é uma vantagem. Eles vão ser atendidos por energia renovável de novo. Eles vão ter um desconto de conta, porque o Brasil tem essa vantagem. A energia renovável, no caso brasileiro, é mais barata do que a energia média. O Brasil se envolveu muito nessa área. Então, você tem essa segunda vantagem que a nossa empresa, a Comerc, vai estar disponibilizando. Isso faz parte, essa oferta dessa energia elétrica renovável para grandes clientes, para consumidores pequenos, ela faz parte dessa plataforma multienergia que a companhia está colocando. Passou de vender só o combustível para o seu cliente, agora você oferece uma solução completa, né? É isso mesmo. A ideia é que você tenha, de um lado, o aperfeiçoamento sempre dos combustíveis líquidos de origem de petróleo que a gente tem, obviamente, adicionar a eles, que esses combustíveis são muito importantes para o crescimento do Brasil. O Brasil ainda está se desenvolvendo, então ele precisa disso. E a gente já faz de forma eficiente e que a gente coloque acima disso, né, nessa plataforma, todos os combustíveis líquidos renováveis, vindo da energia elétrica. Eu falo que é da molécula ao elétron. Se você precisar,
renovável você vai ter na plataforma Fibra Energia. Wilson, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU fala da importância da modernização, reabilitação das indústrias para torná-las sustentáveis e com maior eficiência. Defende ali os processos industriais limpos e ambientalmente corretos. Por ser uma grande distribuidora de combustíveis e agora também, né, de soluções de energia para os clientes, acaba que a Vibra ela ajuda os clientes a atingirem também as metas deles de redução ali no escopo 3, né? Isso é importante para vocês? Isso é muito importante. Veja, o desafio de você vender combustíveis é saber que você pode até seu processo ser neutralizado, como nós estamos, no nosso caso aqui, removendo a nossa frota de veículos, só roda com etanol, por exemplo. Esse é um dos compromissos nossos do Net Zero. Um conjunto de, eu falei, de operações nossas podem ser eficientizadas por tecnologia. Mas isso vai garantir o escopo 1 e 2 do meu produto. E aí eu estou encaminhando esse produto ao autor, ele rodou com o carro, ele está emitindo, ele virou a turbina na fábrica, ele está emitindo no avião, etc. Então, que é muito importante que você tenha a possibilidade, primeiro, de melhorar a eficiência dos processos. Tem um dado, praticamente 70% dos nossos motores elétricos no Brasil, da WEG, tem mais do que 15 anos. A WEG faz os motores mais eficientes do mundo hoje, que é mais moderno, que é mais eficiente que os motores em uso. Isso ela faz através desse esquema de monitoramento de consumo que a gente tem nas nossas empresas, e ela propõe a você a troca desse motor por um motor mais novo, mais eficiente, que vai consumir menos energia elétrica, vai fazer isso melhor do que o motor anterior. E esta eficiência, como eu falei, quando você olha o todo, aquela energia elétrica que entrou lá, usou de, 2 kWh ao invés de 3. Ele já economizou 1, esse 1 poderia estar sendo produzido a parte dele com combustível fóssil. Então, o objetivo tem que ser esse, da máxima eficiência dos processos produtivos. Quando você olha no veículo, é a mesma coisa. Os veículos têm que ser... Você está vendo o downsizing de motores, você está vendo a importância do motor híbrido, no caso brasileiro, que é a etanol, que se inventa etanol. Então, tudo isso está fazendo com que a gente gaste menos combustível, qualquer que seja ele, por quilômetro rodado, e gaste menos combustível por unidade de PIB produzido. Então, isso só vai fazer isso com duas coisas: eficiência energética, tecnologia e eu diria assim, energia elétrica e molécula de combustível, idealmente biocombustível. Isso aí serve muito para o grande cliente de vocês, né? Agora, e o pequeno cliente que vai lá abastecer com combustível no posto da Vibra? Ele vai poder também comprar um crédito de carbono para ajudar a abater as outras emissões dele? Veja, nós vamos ser um grande produtor. Eu sempre falo, o nosso consumidor de combustível, né, que você falou, os postos, ele já tem o combustível mais eficiente que os demais. Né? Você olha uma gasolina grid ou uma gasolina pódio, ela é a gasolina. Fizemos até recentemente um lançamento, lançamos a tecnologia, trabalhamos aqui com uma empresa alemã, né? Fizemos testes na Alemanha, nos Estados Unidos, etc. Esses são os combustíveis mais eficientes, aqueles que fazem duas coisas. Ou eles produzem mais distância com a mesma quantidade, né? Rodam mais quilômetros com a mesma quantidade de litros, e eles são os que menos emitem. Então, essas duas coisas fazem parte. Nós vamos continuar trabalhando na evolução disso. Mas isso acontece paralelamente à evolução dos veículos. Olhando o veículo a combustão, na Europa, por exemplo, o veículo a gasolina, ele emite 199 gramas de carbono por quilômetro rodado. 199. Quando você vai para a gasolina brasileira, tem 27% de etanol, é 180. É 10% a menos. Quando você vai só para o etanol, ele é 93 gramas de dióxido de carbono por quilômetro. É menos da metade do que você tem no veículo a gasolina na Europa. Quando você olha, mas eu falo assim, aí tem a tese do veículo elétrico. Né? O veículo elétrico, a energia elétrica que é gerada, ela é gerada na Europa de um jeito, não tão renovável quanto a energia elétrica renovável do Brasil, com 85%, como eu falei, de energia renovável. Quando você olha, então, um veículo elétrico alimentado na Europa, ele emite 133 gramas de carbono por quilômetro rodado. É um veículo muito mais eficiente, porém com uma energia elétrica gerada
forma não tão renovável quanto a nossa. E no caso do veículo elétrico, no caso brasileiro, da matriz brasileira, ele emite 95 gramas por cento de CO2. Isso na vida útil, né? Desde fazer o veículo até ele terminar. Você vê que ele, na matriz elétrica brasileira, ele teoricamente, ao longo da vida útil dele, 95 gramas, ele emite mais do que a etanol, tá certo? E quando você olha, e aqui é uma coisa bacana, o veículo híbrido, essa é uma tendência no caso brasileiro, um veículo híbrido a gasolina, que é o que tem na Europa, ele emite 173 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Um veículo híbrido a etanol no Brasil emite 86. Ele é a menor emissão de gases de efeito de estufa por quilômetro rodado do mundo. Mais ainda do que um veículo elétrico aqui no próprio Brasil, que tem energia renovável. Então, esses dados, isso mostra o seguinte, é uma combinação do tipo de combustível com o tipo de motor, né, a evolução tecnológica que os veículos estão dentro. E estão tendo, né? Quer dizer, eu era do tempo assim, quando você comprava um Fusquinha há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era um Fusquinha 1300, você deve lembrar disso, né? E era 4 cilindros. Hoje, todos os veículos populares são de 3 cilindros, 1000 cilindradas, e tem uma potência o dobro do que tinha o Fusquinha 1300. Então, você faz muito mais com muito menos, poluindo bem menos. Tecnologia é impressionante, tecnologia, né? Trabalhando a favor dos consumidores. Ontem eu vi um Gol daqueles antigos quadrados na rua. Eu lembrei que meu pai tinha um desse e que num dia frio como esse ele não ligava. Ele precisava ficar meia hora antes para ligar, né? Era etanol. E era aquele carro sofrido, né? Hoje em dia a gente já tem todas essas opções. A tecnologia é o parceiro do... Esse processo inteiro ele tem consciência das pessoas, chamada da consciência coletiva, que envolve países, a academia, as empresas, enfim, são todos os agentes econômicos, pessoas. Então, essa consciência. A questão da tecnologia, que é para que a gente tenha processos, equipamentos cada vez mais eficientes, e, obviamente, a disponibilização dessa energia renovável, que o Brasil, de novo, é um super exemplo. Um dos primeiros a usar o biodiesel, eu diria assim, o etanol nosso tem mais de 40 anos. São indústrias que a nossa energia elétrica avançou bastante do ponto de vista dessa questão renovável. Então, nós somos ótimos exemplos. Biometano que a gente está criando, de piaça. É uma combinação, assim, acaba gerando uma sinergia muito forte. Por isso que eu digo, assim, nós vamos ser um símbolo desse momento, desse desafio global, que é o desafio da descarbonização. Então, que bom que a gente tem empresas assim como a Vibra para liderar esse tipo de movimento. Wilson, obrigada pela sua participação no MegaCast Convida, foi muito boa. Espero que a gente possa contar com você de novo. Sem dúvida nenhuma, foi um prazer estar com você, Camila. Parabéns de novo pelo podcast. Eu fico muito feliz aqui de poder estar compartilhando com vocês esse momento da Vibra, porque ela já fez bastante coisa, mas deixar claro que precisamos fazer ainda mais. Isso aqui é uma jornada, estamos no começo, estou muito feliz com ela, porque a companhia já é a mais eficiente do setor, e é aquela que é a única que oferece essa plataforma multi-energia que nós vamos adicionando fruto dessa pesquisa, desse trabalho, ao longo do tempo. Vamos contribuir, sem dúvida nenhuma, com esse momento brasileiro de protagonismo como uma potência ambiental. Obrigado de novo pela atenção de vocês. E esse foi o nosso episódio do MegaCast Convida dessa semana. Até a próxima, pessoal!